Olá, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o seu coração, que Deus esteja contigo, não é? E eu quero começar dizendo assim: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez o Senhor permitiu-nos estarmos juntos aqui. Sim, hoje quero assim mergulhar com você. O tema é um tema propício, né? Que é o olhar da fé. O olhar da fé. Nessa live de hoje, eu quero colocar um sobrinho meu lá do Paraná. O nome dele é Rafael. Também um Benjamin. É um pequenininho daqui, não é? Santa Catarina, Benjamin. Todos aqueles que o Senhor, no processo da minha caminhada, Ele apresentou para mim. Todas aquelas pessoas, filhos, filhas espirituais, que o Senhor apresentou para mim. Todos que eu tive contato. E aqueles das minhas redes sociais, que é ali do Facebook, do Instagram, aqueles que me acompanham pelo YouTube. Todas as pessoas que de alguma forma, não é? Às vezes estamos longe no físico, mas no espírito estamos tão perto. Não é? Tão perto. Eu quero orar hoje, nessa live, diante de toda a meditação, eu quero orar por você também. Não é? E todos aqueles que me pediram oração, Kim Gaspar, Santa Catarina, vem do norte, nordeste, de Minas, São Paulo, Paraná. Eu quero orar por você. Também pedir pelo teu pai, o Ivan, que Deus manifeste também a sua glória na vida dele, como de todos que vamos hoje estar em oração. Por isso, uma boa tarde para você. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Espírito Santo reine em nosso ser e estejamos abertos para a sua palavra, para o que o Senhor quer trazer para todos nós nessa tarde, por meio dessa live, a sua mensagem para todos os nossos corações, seu discernimento, seu direcionamento em todos os âmbitos da nossa vida. Então, vamos ouvir o que o Senhor fala já ali em Apocalipse 3, verso 6. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é? A igreja, o templo de Deus, templo do Espírito Santo, morada viva, não é? Onde Deus se manifesta, onde Deus está. Respira fundo você, Deus está em você. Por isso, bendito seja Deus pela sua vida. E o tema dessa live é para mergulhar junto com você, o olhar da fé, o olhar da fé. Assim eu quero, dentro desta palavra, não é que o Senhor nos traz nesta tarde, está no livro de 2 Reis. Se você tem sua Bíblia, não é? Se você não está, você anota, depois você pega, você vai meditar. 2 Reis, capítulo 6, não é? De 8 a 23. Vamos ver o que o Senhor traz nessa leitura de hoje, não é? De 2 Reis 6, de 8 a 23. O que o Senhor fala para nós, para que nós possamos... Veja, imagina, não sei como que está aí, porque aqui está muito calor. É como se aquele momento de calor e você mergulhar lá no fundo de uma piscina, assim, mergulhar, ou então você mergulha nas ondas, assim. É o que nós vamos fazer hoje. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com seus servos e disse-lhes: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se, e não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou os seus servos e disse-lhes: não me descobrires quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu, quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e vede aonde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei:
Ele está agora em Dotaim. O rei enviou-lhe cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade, com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: Ai, meu senhor, o que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são muito mais numerosos do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abre-lhe os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Fere de cegueira estes homens. E o Senhor ouviu a prece de Eliseu e feriu-os de cegueira. Eliseu disse-lhes: Não é por aqui o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, vou conduzir-vos ao homem que buscais. E os levou a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. O Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam em Samaria. O rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Não, respondeu ele. Fere os que capturastes com tua espada e o teu arco. E estes, porém, dá-lhes pão e água, para que restaure as forças e voltem em seguida para junto de seu senhor. O rei mandou que se lhes servisse um grande banquete, e depois que acabaram de comer e beber, deixou-os em liberdade. E eles voltaram para o seu soberano. A partir de então, os guerrilheiros sírios cessaram as suas incursões nas terras de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Trace assim o sinal da cruz na tua fronte, da sua testa. Que o Senhor trabalhe em todo lado racional, controle todos os pensamentos. Sinal da cruz nos teus lábios. Que o Senhor faça com que você professe, professe poder, palavras de construção no seu coração, sinal da cruz, para que ele seja recipiente da graça, do amor do Pai, na sua palavra, que está contida no Manual da Vida, a Bíblia. Manual da Vida, a Bíblia. Amém. Espero que você esteja ouvindo, quero que esteja com som. Se estiver com o som aí, faz um sinalzinho de positivo para mim, dá um positivo se o som está indo bem, não é que não quero mais cair de repente, não ter som, Dá aí assim um positivinho para mim, que eu já vou entender que o som está indo onde você está, tá? Eu quero muito que você me ajude para que a gente não faça, de repente, não está tendo som e a gente, mais uma vez está aqui, e aí você está sem som. Então, dá um okzinho aí para mim, uma curtida, que eu vou saber que tem som. Amém? Vamos lá. Olhar da fé é o tema que o Senhor colocou no nosso coração esta semana, para meditarmos. Durante toda a semana o Senhor veio trabalhando conosco nos vídeos que estavam postados no YouTube. Obrigado, Bel, obrigado. O som está indo. E os vídeos estavam sendo postados no YouTube, no Instagram, na minha página, sobre os olhares, o olhar. E não podia ser por menos a live terminar fechar a semana como o olhar da fé. Porque estamos vivendo tempos, veja, preste bem atenção, estamos vivendo tempos de tantas perseguições. Se você vê a leitura e de repente você entrar na reflexão, você vai começar a entender o que o Senhor está dizendo hoje nos tempos que estamos vivendo. Estamos vivendo tempo também, assim como estava Eliseu ali, com o seu ajudante, vivemos tempos de perseguições, às vezes perseguição dentro da própria família, Isso, às vezes é irmão contra irmão, parentes, acusações, condenações, desprezos, Tentando muitas vezes manipular, e é nos laços sanguíneos, e são as pedras que doem mais, são as pedras que mais doem,
são aquelas de dentro da família, né? Então, assim, às vezes a perseguição é dentro da sua vida profissional, no seu trabalho, na empresa, no seu escritório, enfim, aquilo que você executa, aonde você foi chamado a potencializar o dia a dia do seu trabalho. Às vezes dali também tem perseguições, não é? De palavras, de fofoca, enfim, perseguições de várias formas. Perseguições às vezes dentro da comunidade aonde você mora, na sua rua, no seu bairro, não é? Pessoas que muitas vezes tentam destruir você e tentam fazer cerco para tentar destruir você. Às vezes a perseguição também está justamente no meio dos amigos, naquele chamado, né, os amigos. E às vezes as perseguições vêm no meio. Para quê? Para destruir os laços de amizade. Para destruir, porque a amizade é algo que o inimigo não suporta. E às vezes as perseguições vêm também dentro disso. Às vezes as perseguições do tempo que estamos vivendo vêm também dentro da igreja. Dentro da igreja com picuinhas, com fofocas, não é? Com os olhares altivos, com pessoas tentando derrubar o outro, pessoas que são mais porta de saída do que porta de entrada, perseguições de várias formas, e eu sou assim, sei bem o que é isso, não é? Então assim, é algo que estamos vivendo tempos de grandes perseguições em famílias, trabalhos, na vida social, na comunidade, na cidade, no estado onde você mora, no município, no país, na igreja, com seus amigos, não é? Veja, a palavra de 2 Reis, no capítulo 6, de 8 a 23, está falando claramente que o rei da Síria, ele perseguia o povo de Israel. Ele queria de alguma forma, não é, tentar matar, tentar destruir, tentar espezinhar o povo de Israel, não é? E nós vemos que não está muito longe, que estamos vendo que está acontecendo hoje no Brasil e em muitos países, não é? É uma forma de tentar massacrar, de destruir um povo. Nós vemos aí países sofrendo, nós vemos estados sofrendo, nós vemos um povo sofrendo, perseguições daqueles que muitas vezes são chamados, né, de líderes. Então assim, o rei da Síria, ele queria de todas as formas destruir o povo de Israel. Veja, o pensamento do rei da Síria, não é? No momento em que ele tenta, que ele vai e ele não consegue, ele vê que ele não está conseguindo, quando ele vê que os intentos dele não estão acontecendo, ele fala, no meio de nós tem traidores. Ele fica irritado. Por quê? Porque o intuito do coração dele é de Caim. Ele quer destruir. Então ele se irrita, ele acha que o problema está no meio deles. E você vê, se você hoje fazer uma conotação e fazer uma viagem um pouquinho mais ampla, você vai ver que não estamos longe do que estamos vivendo. Que às vezes eles estão tão emaranhados no meio das suas próprias carniças, não é? De manipulação, de sede de poder, que eles acabam engolindo entre eles mesmos, se afogando nos seus próprios vômitos, né? Então veja, o rei da Síria estava invocado, não é? Porque ele achava que a traição estava no meio deles, não é? Eis que vem, né, o ponto forte da palavra de hoje. Olha o que vem a palavra de hoje. Ela tem 2 pontos maravilhosos. O primeiro vai falar sobre o olhar da fé. Mas algo que nos chama a atenção dentro desta palavra, de 2 Reis 6, de 8 a 23, um dos pontos fortes que balança as estruturas daqueles racionais do inimigo, e vamos falar assim, do encardido, como diz o Padre Léo, o que balança é quando alguém aponta, como diz aqui, não, quando eles foram mostrar, não, o que está acontecendo é que nós não estamos conseguindo os nossos intentos, porque no meio desse povo existe um homem de Deus. Existe um homem de Deus. Já de antemão, neste momento, o Senhor já nos chama a atenção e nos faz a pergunta. Veja, essa passagem está nos fazendo a pergunta, porque o rei, aqueles que eram contaminados para destruir, aquele que queria massacrar o povo de Deus, não estava conseguindo, porque no meio, entre ele e o povo, estava ali alguém do povo, mas que era de Deus, chamado o homem de Deus.
Portanto, é momento onde o Senhor, nesse momento, olha e olha para muitas famílias. Aonde tem nessa família uma mulher ou um homem de Deus? Aonde está dentro dessa comunidade, nessa rua, naquela igreja, tem alguém, um homem, uma mulher de Deus? Veja, e você vai entender o porquê que vem essa palavra forte, porque dentro desse processo de meditação vem essa pergunta, aonde eles conotam e eles apontam, lá tem um homem de Deus. E o que é ser um homem de Deus? O que é ser uma mulher de Deus? Porque na igreja todo mundo tá. Dizer que Deus existe, todo mundo sabe. Veja, o inimigo, o encardido, ele tem muito mais fé do que muitos que estão caminhando. Ele sabe, teme mais o Senhor do que muitos. Então, portanto, o Senhor está perguntando, você é meu? Você é minha? Eles podem apontar o dedo para você quando passa na rua. Ah, olha, ali está passando a Dona Maria. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Nossa, você viu quem está passando lá? É o Felipe, é o João, é o Carlos. Nossa, você não tem noção, aquele homem é de Deus. Aquele rapaz, aquele moço, não é aquela moça, é de Deus. É o ponto forte neste momento, aonde estava ali acontecendo, aonde o Senhor nos pergunta nesse momento. Eis que vem, e ele foi, veja, aquele que era o homem de Deus, o Eliseu, ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido por uma prova visível. Veja, uma prova visível. Quantas vezes, né? Você muitas vezes levanta de manhã e já de manhã, de repente uma aprovação. Às vezes no meio da tarde você que é mãe, pai, você. Quantas vezes, não é? De repente você se olha dentro da situação e vem aquela notícia, você é surpreendido por uma notícia que te balança, que te joga no chão. É uma aprovação. E é nesta hora, é neste momento que Deus olha quem é dele. Quantas vezes, às vezes no final da tarde, está terminando o dia, às vezes de madrugada, à noite, anoitecendo, vem a notícia, alguém chega, buzina, aperta a campainha, bate palmo, alguém liga na mensagem, né, no WhatsApp, enfim, olha, isso, de repente vem aquela notícia que te chacoalha, te joga na parede. E de repente, olha, exatamente está acontecendo agora, olha, isso aconteceu, e de repente você se sente abalado, as estruturas do teu corpo, as estruturas psicológicas, tá? De sentimento, o processo de ansiedade, o sistema nervoso abala, taquicardia, e você fica, é algo, quantas vezes nós somos surpreendidos, ou você já foi surpreendido ou surpreendida. Naquele lugar tinha um homem de Deus, e foi justamente um homem de Deus que foi surpreendido por uma prova visível. Mas ele era quem? O homem de Deus. O que era um homem de Deus? Ele tinha intimidade com Deus. Ele ligava para o Senhor 1, 2, 3 vezes ao dia. O que é ligar? Ele falava com o Senhor. E o que é a oração? A oração é quando duas pessoas se encontram, o eu e o tu, não é? A miséria e o poder, não é? Enfim, o homem e o divino. É quando, nesse momento da oração, quando eu me derramo, quando eu converso, quando eu falo com ele, no meu olhar de contemplação, com as minhas palavras, no meu sentimento, nos meus pensamentos, eu ligo para ele, porque o chip, ele me colocou em mim, que é o Espírito Santo. Hoje está em mim. Está em você, está em nós. E esse chip nos coloca em conexão com ele. E Jesus diz, tudo que ligar na terra será ligado imediatamente no céu. Então veja, é nesse momento que mostra Eliseu. Por que ele era chamado homem de Deus? Porque ele tinha intimidade com as coisas espirituais. Ele tinha intimidade com o Senhor. Quantas vezes você, não é? De repente, você se encontra dessa forma. São os desafios que muitas vezes vêm. Os desafios que nos pegam, não é? E vem essa pergunta, você é de Deus ou você é do mundo? A quem, como é que te veem? Como é que as pessoas estão te vendo? Alguém de Deus ou alguém do mundo? É esse o ponto fundamental. Por quê? Porque
A palavra é clara quando Jesus falou para Felipe: Felipe, se você não quer no que eu falo, quando ele disse para Felipe em João 14, você crê em mim por aquilo que você me viu fazer. Logo, é importante entender que palavras edificam. Falar bonito, não é? Falar uma coisa, falar de Deus, tudo muito bonito. Palavras edificam, é muito bom, mas o que arrasta são os testemunhos de vida. O que arrasta, o que edifica, o que transforma, o que mostra o poder da glória de Deus é o testemunho de vida. Portanto, estava ali Eliseu com toda a sua intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. O que é ser um homem de Deus? Homem de Deus é ser uma mulher de Deus. É você estar no mundo. Não temos como, nós fazemos parte deste mundo. Mas veja, estamos no mundo, mas nós temos que nos concentrar, nós temos que nos atestar, nós temos que colocar: estou no mundo, mas não sou do mundo, sou de Deus. Porque o mundo vai pela concupiscência da carne, do ranço, do eu sou, do eu sei, do eu posso, das raivas, das fofocas, das inquietações, não é? Das crendices. O mundo apresenta muitas coisas, porque o mundo tem um príncipe com as suas leis, como diz Jesus. O príncipe desse mundo vai vir e ele não tem nada de mim. Portanto, veja, ser um homem de Deus, uma pessoa, uma mulher de Deus, é uma pessoa santa. O que quer dizer santo? É estar no mundo, e não é do mundo, é de Deus. Santo, uma das explicações é separado. E são pessoas separadas. Não pessoas fanáticos, bitolados, mas separados. Pessoas de autoestima. Pessoas que, apesar dos vendavais, estão se sobressaindo dentro das suas vidas. Os desafios vêm para ver se você é de Deus ou do mundo. Por isso que os desafios vêm. O desafio foi para Eliseu. E no momento que vem o desafio, é provado ali quem era o homem de Deus. Os desafios muitas vezes acontecem. Certa vez eu estava dirigindo um grupo de oração, uma paróquia chamada Sagrado Coração de Jesus. E eu estava fazendo, dentro da quaresma, as 7 palavras da cruz. As 7 palavras da cruz. E num desses dias, não é? Que era, se não me engano, a 4ª palavra das 7 semanas que eu fiz dentro da quaresma. E sempre na frente uma cruz, uma dinâmica que o Senhor me dava com os grupos de oração. E eu fiz as 7 semanas das 7 palavras da cruz com momentos de cura e libertação dentro da quaresma. Naquele momento, quando a cruz na frente, o momento da oração, vem um homem alto, forte, e ele se joga aos pés da cruz e chora. E chora e se entrega. E se entrega, se derrama. E eu continuei orando ali e as pessoas, deixa. Eu não sou muito daquelas pessoas, muitas vezes, quando vê uma pessoa chorando, já vai um monte de gente lá impor as mãos. Não, deixa a pessoa chorar. Deixa a pessoa se desabafar. Fica por perto, de repente, pode até ser que vai pedir uma ajuda, mas deixa a pessoa. E ele ali. E de repente ele chorou, ele sentiu um alívio, e no final, abraços todo mundo e tal. Não é? No outro dia, que era o momento da oração com a cruz, no outro dia ele me procura. Ele me procura dizendo: a minha vida está mudando a partir de hoje. E o nome dele é Luiz Hartmann. De Jacarezinho. Hartmann, não é? E ele está lá. E de repente ele diz: minha vida está mudando. Eu disse: por quê? Porque o que aconteceu ontem foi muito lindo. A minha tia estava na UTI, estava ruim, estava mal, não é? Não sabia o que fazer. E eu me joguei aqui aos pés da cruz. E no momento que eu estava aqui orando, aqui nessa cruz, ela apontava lá para o teto da UTI e apontava uma cruz. Veja, apontar. Para ele foi algo tão forte, tão poderoso, que ele ali orando por ela, chorando por ela, a cruz salvadora, libertadora, alcançou a tia dele lá em Curitiba, quase 500 quilômetros longe. Veja, naquele momento agora eu preciso começar a mudar a minha vida para ser um homem de Deus. Você compreende? Isso tudo é maravilhoso quando o Senhor vai nos dando meios para que a gente vai mudando a nossa vida. Você observa que dentro da leitura, o ajudante de Eliseu, não é? Ele vem, primeiro ele olha e vê. Ele vê o exército do rei da Síria, o exército acampado e já cercando aonde Eliseu estava, porque era para matar Eliseu, não é? Ele vem ali e de repente ele vê.
E o que acontece com ele, com o ajudante de Eliseu? Pavor, ansiedade, medo, choro. E imagina o desespero que ele estava. Tô morto, morreu, tô ferrado, acabou, Eliseu e eu, veio nos matar. Ele desesperou quando ele visualizou a prova. Veja, ele viu a prova. E ele se desespera, e ele vai a Eliseu, e ele chega em Eliseu, e ele disse a Eliseu, e agora? E agora o que vamos fazer? Veja, quantas pessoas diante de uma situação, na hora da aprovação, falam, o que eu vou fazer, meu Deus? E agora minha vida está acabada, o que eu vou fazer? Estou perdido. Eu já cheguei em casas, me ligarem, não é? Me ligarem e eu ir na casa, tá lá a pessoa na cadeira, já para pôr a corda no pescoço. Me lembro quantas casas já visitei com pessoas desesperadas. Ou já fui pegar uma pessoa na BR, indo pra BR para se jogar na frente de caminhão. Já fui buscar, porque me ligavam e eu ficava maluco na cidade buscando. Veja, no desespero. E tudo por quê? Por causa de provações que tomou de repente de improviso, que veio chacoalhar, e as pessoas no desespero perdem o gosto pela vida. Então veja, o ajudante de Eliseu olhou para ele e falou, temendo, imagina, ele devia estar tremendo igual uma vara verde, não é? É um provérbio popular que diz, mas ele devia estar tremendo muito. Ele disse, e agora o que vamos fazer? O que vai ser de nós? Olhe para você. Quantas vezes você olhou por uma aprovação, às vezes por uma dívida, por uma enfermidade, por um exame que deu ali, nossa, o meu exame deu isso, o que eu vou fazer, meu Deus? E já entra o desespero. Às vezes uma situação de desemprego, tanto assim, é um filho, é uma filha, é um pai, uma mãe, etc. Situações de várias formas, de ventos que vêm contrário às nossas vidas. E a pergunta que vem, meu Deus, eu não sei, e vem já, o princípio já é começar a tremer, é taquicardia, ansiedade. E ele diz que vamos fazer. E agora o que vamos fazer? Eliseu, o homem de Deus, olha para o ajudante dele e diz uma palavra, não temas. Veja que lindo. Quer dizer, pare com medo. Pare com este medo. Isso me leva num momento de uma vigília que eu estava fazendo de madrugada numa paróquia chamada Sagrado Coração de Jesus, lá em 1994. Estava um grupo, nós fazendo oração, e de repente algo tremendo lá fora e querendo arrebentar a porta da igreja, de madrugada, entre 2, 3 da manhã. E de repente todo mundo, aí começou as orações ali perto do Santíssimo, e aquela oração, e eu fui para a porta, Edinho, você não abre a porta. Eu falei, vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. É muito longo esse testemunho, mas só para ter uma noção. Aí eu olhava para eles, Edinho, não abre a porta. Eu falei, gente, se for para vocês orarem com medo, para. Ore com alegria, Deus está conosco, eu disse. Ore com alegria. De madrugada eu disse para eles, pare com medo. Fui lá e abri a porta e fui lá resolver a situação lá fora. E orei, coloquei as mãos na pessoa e vai daqui. E é muito longa essa situação, no momento oportuno, explique. E de repente, não é? Essa pessoa vem. Tá? Era um desespero, uma situação de contaminação forte, mas que correu tudo certo. E tudo que o inimigo queria é que você não abrisse a porta, que deixasse o medo ser mais forte do que aquilo que estava apresentando. Você compreende? Então veja, é muito importante nesse momento que Eliseu diz para ele, pare com medo. Veja, observa isso, ele caminhava com Eliseu. Veja, ele caminhava com Eliseu. Ele ajudava Eliseu, mas ele não tinha a fé de Eliseu. Está me entendendo? Ele não tinha a intimidade com Deus como Eliseu tinha. E apesar dele estar todo dia, 24 horas por dia do lado de Eliseu, ele não tinha a espiritualidade de Eliseu. Você compreende? Ele não sabia ser diferente. Veja, ambos estavam caminhando com o mesmo Senhor. Com o mesmo Senhor. Ele, ajudante de Eliseu, chamado homem de Deus, o homem de fé, e ali o ajudante dele desesperado e caminhava com Eliseu do lado de Eliseu. O que eu quero dizer para você? Eliseu dava testemunho de oração. Eliseu tinha intimidade
com Deus. Eliseu tinha coragem, tinha fé. O que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, que a palavra está nos falando neste momento, que nos traz nesse momento para que a gente possa meditar nesta tarde. A palavra está sendo clara, que estou aqui meditando, a palavra está sendo clara para nós. Veja, não adianta, meu querido e minha querida, você dizer que trabalha na igreja. Não adianta você dizer que está ali do lado do padre, ou daquele leigo, ou daquela leiga, daquela pessoa de oração. Não adianta nada, porque hoje há uma grande preocupação. Muitas vezes para trabalhar numa festa de igreja, ou para fazer uma quermesse e etc., aparece 30, 40, 50, 60 pessoas. E se reúnem para organizar. Ali é uma pastelada, é uma feijoadada, não sei se tem esse nome, mas é uma macarronada, e fazem de tudo para arrecadação, e é um amor, é uma entrega. A obra sem a fé é morta. Trabalhar, se entregar muitas vezes para conseguir êxitos, para arrecadar fundos para a igreja, mas não estão arrecadando fundos espirituais. É uma vida vazia. Então não adianta dizer que trabalha, que está junto com homens de Deus, com mulheres de Deus, mas está faltando para aquele grupo. Ah, mas veja, quando convida, se abrir um convite para fazer uma festa, aparece 50 pessoas para ajudar. Basta avisar, mas abra um convite. Olha, vai ter uma vigília de 24 horas de oração. Dos 50 aparece 10. Você compreende a diferença? Então as pessoas querem o que? Querem a graça, mas não querem o dono da graça. Não querem intimidade. Então veja, o ajudante de Eliseu trabalhava com Eliseu, andava com Eliseu, mas era borrão das calças. Você compreende? Muitas vezes estamos na igreja e ficamos na dependência da oração do outro, da oração da outra. Ai, padre, olha por mim. Ai, ô João, ô Maria, ô Dona Maria, ora por mim, eu não estou bem. Veja bem, quantas vezes terminei grupo de oração, aquele momento lindo de grupo de oração, quando termina, foi maravilhoso o momento da pregação, e termina o grupo de oração, aí vem aquelas pessoas, eu queria tanto que você orasse por mim, eu falei, não, então você não estava aqui. E eu sou muito, me chamam de chato, sou perseguido porque eu não tenho um papo. Não, então você estava no grupo de oração? Eu estava. Então o que você quer agora? Você não estava aqui hoje. Você não participou, você não bebeu da palavra, você não mergulhou na oração. Veja, tem pessoas que termina a missa, vai lá, padre, dá uma bênção aqui. E estava ali no maior grupo de oração por excelência, que é a Santa Missa. E no final vai lá pedir bênção. Então veja, não adianta você trabalhar na igreja para uma festa, fazer isso, eu sou isso na igreja, sou isso, sou aquilo, mas não tem intimidade com Deus, quer dizer, não tem espiritualidade. O ajudante de Eliseu estava junto com Eliseu durante todo o processo da sua caminhada, mas não tinha intimidade que Eliseu tinha com Deus. Mesmo ele vendo toda a manifestação do poder de Deus em Eliseu e através de Eliseu, ele não falava, Eliseu, eu também quero isso, eu também preciso disso. Não, ele ficava na dependência, na sombra de Eliseu. Eliseu olha para ele e diz, não temas, quer dizer, pare de tremer, desculpa o termo, para de borrar as calças. E apesar de ser visível, o exército estava ali do rei da Síria para matar Eliseu. Porque esse era o intuito. Veja, o Senhor está nos chamando. Não adianta você, amigo de padre, de bispo, andar junto para isso, para cá, não é? Se não tem essa intimidade. A obra sem a fé, ela é morta, e vice-versa, diz Paulo. E vice-versa. Deus, veja, Deus deu para todos nós, como diz Paulo na primeira carta aos Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus nos deu um espírito de fortaleza, de coragem, não de timidez. Então esse mesmo espírito é distribuído a todos. E tem muitas pessoas que estão na caminhada na aba de outros. Porque não aprenderam, não mergulharam na intimidade com Deus. Se você vê o versículo 16, não é? Ele ouve Eliseu quando Eliseu diz no versículo, não temas, respondeu Eliseu.
Os que estão conosco, veja o que Eliseu diz para ele: não temas, porque o que está conosco é bem maior do que o que está com eles. O que está conosco. Hoje, veja, muitos usa provérbios, né, de palavras. Sabe aquele provérbio que diz assim: tem mais Deus para dar do que o encardido para tirar? Quantas pessoas falam isso? Você já ouviu isso? Quantas pessoas falam: tem mais Deus para dar do que o encardido para tirar? Eu ouvi muito isso, sim. Mas só da boca para fora muitos usam esse provérbio. Porque quando o calo aperta, quando a prova vem, cadê a fé? Cadê a fé do Deus que dá mais do que o encardido? É aí começa a borrar. Aí muitos têm salmo como decoreba. Desculpa o termo, tem pessoas que têm um salmo inteiro decorado. Versículos e versículos da Bíblia. Tem pessoas que têm passagem, textos inteiros. Aí acho lindo essa passagem, acho lindo aquilo. Mas não tem a espiritualidade do contexto desta palavra. Aí quando vem a prova, é mais tendencioso a se borrar nas calças do que ser agraciado com a glória de Deus. Você compreende? Que o Senhor sempre está nos trazendo, nos chacoalhando, para que nós tenhamos um novo sistema de fé. Outros dizem assim: eu estou com Deus. Não é? Você já ouviu falar, pessoa? Eu estou bem porque eu estou com Deus. Mas o primeiro vulto, o que foi? Eu vi um vulto. Bem assim, quantas, Edinho, você não vai lá em casa, porque eu ando vendo vulto lá em casa. E essa pessoa, eu estou com Deus. E na hora que vê os vultos, que vê essas coisas que trazem na imaginação, por causa que o medo cria e recria e se prolifera, não é? Aí vem a fraqueza da fé. Vem as grandes fraquezas da fé. Não é? São fracos. E são balançados nesses momentos de caminhada, não é? Veja, são exageros. Muitos entram numa forma de exageros na caminhada. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitos entram com uma forma de exageros, até com uma forma fanática na caminhada, não é? Tudo vê tudo e fala: Deus me falou, Deus está me mostrando. Deus não sei o quê. Tem muita gente que está assim, alvoroçado e começa na caminhada assim. Só Deus. Não é? Só Deus. Eu me lembro quando eu era coordenador de um decanato. 5 cidades. Presta bem atenção nisso. E eu tinha responsabilidade com várias paróquias. Era coordenador decano. E de repente, o dia que eu dormi, que eu chegava em casa mais cedo, era 1h30. Eu e o padre José Marques. Com o fusquinha do padre não tinha assoalho. Nós colocávamos uma tábua, não é? Porque é um fusquinha, motor bom, tudo bem. Mas o assoalho estava enferrujado, nós colocávamos uma tábua. E nós ia para a missão, nós dois. Mas nós ia feliz naquele fusquinha, com aquele pó entrando dentro do fusca. E eu chegava 1h30 da manhã e trabalhando com o grupo, dando conselho para a serva, reunião ali, reunião aqui. E em certo lugar, num grupo de oração, estava tendo uma cidade onde eu morava, estava tendo um certo fanatismo. E o bispo andou puxando minha orelha por causa daquele grupo. Porque aquele grupo, 1 ou 2 vezes por semana, saía para o mato, entre 10 e 11 da noite, ia para uma mata, diz que quando começava a orar no meio do mato, via foguinho. As folhas da árvore viravam fogo e eles viam foguinho. E ali diz que era a manifestação de Deus, que era o foguinho que se manifestava. E eu já me lembrei da passagem de Apocalipse, capítulo 13, versos 13 e 14. Que o inimigo é tão sutil que ele faz descer fogo do céu à vista dos homens para seduzi-los. Já me veio isso. De repente o bispo me chama: olha, está acontecendo isso, você é responsável, bababá. Eu fui lá, conversei com esse povo, o padre Coalha comigo. O padre Coalha, não sei que paróquia ele está hoje, ele deu uma chacoalhada comigo, falamos, o padre de lá era o padre Antônio, o reverendo, era um morenão alto, que eu amo ele, e de repente ali falamos, e eu reunião, e não adiantava, era um povo duro, era um povo difícil de ouvir, de entender isso.
E nós estávamos trabalhando. E eu jamais, na minha concepção, eu corto. Fui daqueles coordenador de cortar os outros. Não suporto isso. Ah, está cortado, não suporto. Ninguém acerta ninguém tirando a pessoa da caminhada. Aí o que eu fiz? Precisamos fazer alguma coisa. Tá difícil. Aí o Padre Jorge chegou e disse: eu vou resolver isso. Eu vou com eles. Eu vou com eles e vou preparado. Eu quero ver esse tal desse fogo. E o Padre Jorge foi. Dia tal, aí avisamos, ficamos em oração, servos, para aquele grupo, e ele foi junto. Chegou na hora lá e o Padre Jorge falou assim: realmente a coisa, a árvore começou, e eles começaram a orar e tal. Aí eu perguntei: se for de Deus, vai clarear mais e vai multiplicar. Mas se não for, cai por terra. Agora ele pegou água benta e estendeu a mão, começou a orar o sacerdote. Quando ele tacou a água benta, veio um vento, chacoalhava essa árvore para tudo quanto é lado, e aquilo ficou. Servo se perdeu no meio do mato. O que chegou nos meus ouvidos, que teve servo que deu de cara com árvore. Senhoras caindo de valeta na valeta, com perna para cima, desculpa o termo, mas era isso mesmo. E chegaram para sair numa estrada todo apavorado com medo. Veja, foi preciso chegar a esse ponto. Veja, mas estamos nós somos um povo de Deus. Chegaram a falar para mim: você não é de Deus, porque se fosse de Deus, você ia conosco. Veja, o que é isso? É não estar perto do Senhor, mas não ter o discernimento do Espírito para caminhar. Porque entra num processo do fanatismo. Veja, é muito complicado. Veja, naqueles momentos, o ajudante de Eliseu viu com ele, mas ele era fraco na fé. São como muitos hoje. Começa. Eliseu ora, veja, olha a oração de Eliseu. Eliseu ora ao Senhor. Quando Eliseu diz para ele: não temas, vamos aprender com Eliseu. Primeiro Eliseu falou assim: não tenha medo. E em seguida Eliseu vai orar. Entendeu? Viu como é que se enfrenta a provação? A prova veio, eu não vou temer. Dobra o joelho. Olha o exemplo de Eliseu. Eliseu disse para ele: não temas, e foi orar. E quando Eliseu estava orando, Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do ajudante dele para que ele pudesse ver. Que coisa mais linda, não é? Para que ele pudesse ver o que Eliseu estava vendo. Mas já tinha dito para ele: não temas. Veja, Eliseu já tinha dito para ele: porque o que está conosco é muito maior do que está daqueles que estão contra nós. É muito maior. E foi isso que eu aprendi na minha caminhada quando eu vi as perseguições. O que está comigo é bem maior do que aqueles que estão contra mim. Por isso, nunca perdi o gosto para caminhar. Nunca perdi o gosto. Ainda que os ventos soprassem, e foi ventos fortes nesse processo até aqui, desde 1990 até aqui, não foi fácil, foi jogado de um lado para o outro. Mas o Senhor sempre disse, essa frase me vem: o que está conosco é bem maior do que aqueles que estão contra nós. Tome posse disso no seu coração. Se de repente, muitas vezes você se sente amarrado, lembre-se, o que está com você é maior do que qualquer laço, qualquer montanha, qualquer grupo, qualquer pessoa, qualquer atitude que tramam contra você. Porque o que está com você é bem maior. Os que estão com você é bem maior do que aqueles que estão contra você. O Senhor, Ele nos abre o coração para nos animar dentro dessa palavra. Eliseu ora e pede que Deus abra o coração dele. Isto é agora para você, para nós, essa palavra. Por quê? Paulo diz que o homem natural, o homem carnal, ele não consegue ter uma visão clara das coisas espirituais, por causa das razões carnais. Veja, Eliseu sabia que Deus estava com ele e diz para o ajudante dele: não temas. E em seguida vai orar. Vai orar e faz o quê?
pede para Deus abrir a visão do ajudante dele. Você pai, você mãe, você jovem, você namorado ou namorada, noivo ou noiva, amigo ou amiga, patrão ou patroa, enfim. Você já dobrou o joelho e pediu para que o Senhor abra os olhos daquela pessoa que você ama? Para que o Senhor abra os olhos espirituais? Porque o ajudante Eliseu viu o exército de carros e cavaleiros de fogo acampado em favor de Eliseu. Carros e cavaleiros de fogo, anjos acampados em defesa. Ele viu depois que Eliseu orou ao Senhor e o Senhor abriu os olhos dele. É isso, Isa. Sim, e é bem interessante quando nós vemos esse processo de entender como que só quando Eliseu chama a atenção dele e pede, ora para o Senhor, que ele consegue ver. Então muitas vezes nós precisamos desse chacoalhão, né? Desse não temas, né? Calma, respira, veja a situação de uma forma, não deixando esses sentimentos abalados e alvoroçados, deixar que você fique cego para a situação, né? Que você não consiga enxergar o pano de fundo, aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Então é muito interessante que muitas vezes nós precisamos dessa chamada, né? Desse acorda para a vida. Então é muito interessante quando nós pensamos e vemos isso, né? A quem nós estamos servindo, né? Nós estamos sendo homens e mulheres de Deus, ou nós estamos sendo homens e mulheres do mundo, né? Levado aos bens, às situações. E dentro disso, né? Além de como as pessoas estão nos enxergando, como o Edson estava trazendo, de como você está sendo conhecido, né? Como homem, mulher de Deus ou não. Além disso, é o verdadeiramente ser, porque infelizmente nós sabemos que muitos hoje em dia colocam máscaras e se portam como homens e mulheres de Deus só na aparência, só às vezes na vestimenta, na forma de falar, mas a vivência, quando se dão de frente, né, e ficam cara a cara com esse perigo, com esse cerco, por exemplo, como Eliseu, tremem na base, né? Fogem, que era o que o Edson estava trazendo para nós. Então é muito interessante nós prestarmos e nos tocarmos dentro disso, né? Poxa, eu estou vestindo uma máscara somente só para bonito ou para me passar bem a alguém que eu goste, né? A uma pessoa da caminhada, alguém que é um exemplo para mim, alguém da minha família e tal, um relacionamento. Eu só tô falando de Deus, só tô seguindo o Senhor por causa disso, né? Como que tá sendo essa relação? Como que não tá? Então, dentro da verdade, porque é só quando nós estabelecemos essa verdade com o Senhor que nós nos abrimos para a espiritualidade, nós conseguimos vivenciar e ver todas essas coisas que ficam invisíveis aos nossos olhos pela falta da fé. Então é muito interessante quando nós vemos isso e vemos todo o processo do olhar de Deus, desde o comecinho da passagem, quando ele vem narrando o que o rei da Síria estava fazendo e dentro de suas tramóias, né? E até ele questiona, né? Quem dentro de nós nos traiu? Né? Quem que foi que traiu nós? Como é que o rei sabe que eu coloquei meus cavalos e meu exército ali? Ele vai e passa pelo outro lado, né? Ele foge, ele não trava a batalha, eu não consigo pegar ele. Como que é? Então nós vemos o agir de Deus em conexão com Eliseu, que estava aberto para ele, dentro e buscando a espiritualidade, vivenciando a palavra do Senhor, permanecendo no Senhor. Ele fala para Eliseu para falar para o rei de Israel e evitar esses conflitos e essa perseguição e guerras ali, né? Conflitos e contendas. Então é muito interessante quando nós vemos isso, o olhar de Deus sobre toda essa situação e como que ele faz Eliseu olhar toda essa situação e passar para o rei, deixar tudo às claras, como se fala, né? Então eu acho muito interessante nós vermos o olhar do Senhor e como ele nos faz ter uma percepção geral, né, por meio do Espírito Santo de todas as situações na nossa vida, conseguindo ver o pano de fundo, conseguindo ver todas as vertentes e saída, né? Quando você acha que tá, às vezes, num beco sem saída, o Senhor te mostra, não, mas aqui por esse lado você também consegue, ou por esse outro. Então você vai criando e vendo no seu interior várias vertentes, vários caminhos e várias situações de possibilidades para sair e enfrentar essas situações.
Então é maravilhoso nós vermos o agir de Deus por meio do Espírito Santo, quando nós buscamos a espiritualidade e deixamos Ele agir em nossas vidas. E é muito interessante também nós vermos que nós vamos de cara com 2 exemplos de servo nessa passagem. Claro, servos do Senhor, tanto o servo de Eliseu, né, o seu ajudante, ele servia a Deus também, como a gente estava trazendo, mas não buscava, não tinha a mesma fé, não buscava a espiritualidade desse jeito. E nós vemos Eliseu, que também era um servo do Senhor, claro, mas ele também já tinha estado no lugar do seu servo, ele também já tinha sido servo de Elias. Então, nós vemos ali 2 pessoas que passaram por esse processo, e a sua grande diferença, que é a sua entrega para o Senhor, a sua busca pela espiritualidade, a busca de aprender, de conhecer. Tanto é verdade que Elias passa para Eliseu o manto, né? Passa para Eliseu o seu posto para ele seguir no caminho como profeta do Senhor, como homem de Deus. E é muito interessante que Eliseu era chamado, né, de profeta da paz, porque nós vemos dentro de toda essa trama que traz para nós e tece para nós a passagem, nós vemos como que ele não usou da artimanha, né, da artimanha não, do jeito que o Senhor mostrou para ele para se livrar dos inimigos, para se vingar depois, no final não. Tanto que ele entrega e deixa eles irem sãos e salvos, alimentados. Mas isso é um pouquinho mais pra frente. Então nós vemos isso. Como que a espiritualidade, como a entrega de Eliseu, mostra aquilo que Cristo vem mostrar para nós, como que nós devemos seguir. Né? Não dar o mal com o mal, né? Dar a outra face, por exemplo, quando Cristo mostra, né? Se alguém bate numa face, ofereça outra, né? Não vá na mesma moeda. Então é muito interessante quando nós vemos as atitudes e a ação de Eliseu por meio de como o Senhor abre os olhos dele e como ele olha com a fé, e ele já, antes de ele enxergar e ver o exército do rei da Síria, né, e ver todo aquele povo esperando para pegar ele, capturá-lo, ele já via à frente o exército do Senhor, ele já tinha essa certeza. Antes de ele ver o exército do Senhor com os cavalos de fogo e os cavalos no monte, ele já sabia que o Senhor ia livrá-los. Né? Então ele tinha essa certeza no seu coração, mas ele não sabia como. Então quando ele vê e ele abre esse olhar, né, ele tem a visão de ver o que estava ali com eles para ajudá-los na situação. Ele viu o que o Senhor tinha mandado, que era muito maior, e ele sabia que ele tinha um trabalho ali de acalmar e fazer com que o seu ajudante também visse. Então, ali era um processo de cura, e daí a gente vai entendendo que muitas vezes o Senhor nos possibilita as adversidades da nossa vida para que a gente possa aprender, para que a gente possa se abrir para Ele, deixar o processo do medo e colocar em prática, né? E colocar em xeque a nossa fé, a nossa coragem, a nossa confiança. Então é muito bonito nós vermos essa astúcia, essa coragem que tinha e apresenta para nós Eliseu, e como ele passa isso pro seu ajudante quando ele fala, não temas. E é tão forte esse processo, e depois que o ajudante, que o Senhor cura o coração do ajudante, ele consegue ver, ele consegue visualizar a escolta, né, o exército do Senhor. Não narra mais na passagem que ele tenha ficado com medo, por exemplo, quando o exército todo acompanha Eliseu até Samaria. Então mostra para nós que a cura foi tão completa que ele viu, que ele se tranquilizou, que ele estava só seguindo o seu mestre e entendia que Eliseu, sendo homem de Deus, estava sendo guiado por Deus. Então nós vemos ali que ele entende toda a situação, ele consegue enxergar toda a situação e do porquê de Eliseu estar tão seguro no meio daqueles que eram seus inimigos. Imagina, ele cercado por um exército e conduzindo eles para Samaria. Então é muito interessante nós vermos isso, né? Vemos quando o Senhor cura, ele cura por completo. Então, ele viu, mas ele não se amedrontou depois, não questionou, por que a gente vai levar ele até lá, como assim? Então é muito interessante nós vermos esse processo, que daí nós entendemos isso nas nossas vidas, que nós conseguimos começar a captar as coisas no ar, como se fala, né? A gente pega um olhar aqui, uma atitude ali, por exemplo, como
você jogar xadrez, né? Tem as táticas, você analisa o tabuleiro e você consegue visualizar e enxergar as suas jogadas, mas principalmente as jogadas do seu oponente. E você sabe calcular o que você tem que fazer para travar ele, roubar conseguir pegar a peça do adversário e ganhar o jogo. Então o Senhor nos faz ter essa visão analítica, crítica, de sabedoria e discernimento. Por quê? Porque nós buscamos isso, nós deixamos Ele curar a nossa visão e assim, nós com os olhos da fé, nós vemos tudo. Então é muito interessante, porque muitas vezes nós agimos muitíssimo como esse ajudante, nós ficamos com medo, trememos na base quando vemos uma adversidade, né? Vem o medo, vem a falta de fé e nós sufocamos, né? Nós ficamos com aquela situação de ai, eu não sei o que fazer, você fica travado, você não sabe se respira, você esquece, né? Algo que a gente faz tão naturalmente, que é, por exemplo, respirar, a gente até esquece como respira, né? Daquela pane. Então é muito interessante quando nós vemos esse processo, por quê? Porque nós não lembramos de confiar, né? Nós não lembramos do que traz aquela fala, né? Se Deus é por nós, está na própria palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós estamos com o Senhor do lado, que inimigo, qual situação que não vai ter chance, que vai nos pegar, vai nos abalar? Nenhuma, porque o Senhor é maior, Deus é maior que tudo isso, né? Nós esquecemos também, no nosso dia a dia, muitas vezes, o que traz para nós lá em Efésios 6:12, mostrando que a batalha ela é espiritual. Em vários âmbitos da nossa vida, nós nos damos de cara com batalhas que nós achamos que é uma batalha do dia a dia, mas não, tem a parte espiritual sim. E dentro disso nós não percebemos que a defesa do Senhor é maior, que tem um exército do Senhor lutando para nós todos os dias. Né? Mas nós não visualizamos isso, nós não vemos. Muitas vezes nós não entendemos o poder que tem o nosso anjo da guarda, que o Senhor cede para nós, para nossa proteção, para lutar, para nos defender, para nos tirar das enrascadas. Então é muito, muito, muito interessante quando nós vamos percebendo tudo isso e o olhar vai além. Então quando você vê uma situação, você já pensa, tem uma coisa que não está certo. Você começa a enxergar e conseguir visualizar, e o Senhor abre para você toda a situação e você consegue enfrentar ela. Por quê? Porque o Senhor dá o discernimento de como você resolver. Então é muito, muito interessante quando nós vemos esse processo. Por quê? Porque nós sofremos muito nas nossas vidas por falta da espiritualidade, por falta desse olhar que a fé nos traz, um olhar que nos deixa realmente mais aptos para resolvermos todas as coisas na nossa vida, né? Nós estamos, nós entramos num processo, né, de entender e não ver que, por exemplo, o olhar da fé, ele não julga, ele não condena, ele não inveja, ele não agora. E muitas vezes nós estamos olhando com esse olhar, um olhar míope, um olhar contaminado, um olhar totalmente turvo, quase e praticamente uma cegueira, né? Quando nós olhamos para outro, nós já julgamos, nós olhamos com o olhar da inveja, da cobiça, da condenação, né? Você não precisa nem falar, mas você sente no seu coração, você maquina no seu pensamento, né? Então é muito grave. E nós vemos que se nós dissemos ter o olhar da fé, nós dissemos ser cristão, nós dissemos ser espirituais, né? Estarmos dentro da espiritualidade, sermos homens e mulheres de Deus, nós não podemos ter esse olhar. Nós temos que ir e fazer uma autoanálise, ir diante do espelho, olhar para os seus próprios olhos, nos colocar em xeque, em prova, né? Que olhar é esse que você está tendo? Vamos rever as nossas atitudes. Então nós temos que fazer essa autoanálise. Para quê? Para que nós daí tenhamos esse olhar diferente para a vida, para as pessoas, para as situações. Perguntar para nós mesmos como nós estamos olhando tudo isso. E daí sim nós poderemos tomar a atitude, por exemplo, de Eliseu, que com o olhar certo, o olhar da fé, o olhar do Senhor, ele olha para a situação, ele enxerga, sabe que os que estão com ele são muito maior, e ele
ora ao Senhor e pede para o Senhor que o instrua, o mostre o que fazer, e o Senhor já suscita em seu coração, quando ele tendo essa intenção de orar, o Senhor já pedindo, fere-os com cegueira, então o Senhor já bota e suscita no coração dele, antes dele pedir, já um plano, vamos dizer assim, né? Uma saída, uma situação que muitas vezes para nós é absurda. O que ele vai fazer? Para que seguir esses homens de ferir esses homens de cegueira? Como assim? A gente fica quando a gente tenta olhar para a palavra e para essa passagem com um olhar racional, a gente não entende nada. Então é só quando nós, com o mesmo Espírito que ela foi escrita, que é o Espírito de Deus, nós entramos em intimidade com a palavra, nós conseguimos ver o que ela quer dizer para nós. Por quê? Porque nós estamos olhando tudo isso e todas essas coisas com o olhar da fé. É tão interessante, você me fez viajar. Como que nós muitas vezes deixamos de ser o olhar do outro diante de alguma situação, fazer dos nossos olhos os olhos do outro, não é? E quando isso fazemos, aqui em Gaspar não é em Gaspar, é Ilhota, cidade vizinha Gaspar, né? Tem um homem, ele chama Roberto Plebianca. Ele e a esposa dele é uma graça de mulher, que humildade, que dedicação. Não é? Ela cuidando da casinha, mesmo sem a visão ocular. E quem é os olhos dela? Ele. Ele se prontificou a ser os olhos da esposa. Ele trabalha, ele corre, ele planta arroz, tem a roseira, aqui fala roseira, sabe? Então ele com a roseira para cima e para baixo, mas no contexto geral, ele é os olhos da esposa. Querido e querida, o Senhor nos chama neste momento a que a gente faça um ponto certo de reflexão. Deus quer nos dar essa visão na hora da prova. Sabe aquela visão que Eliseu pediu? Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja. O Senhor, o que ele quer? Ele quer nos dar esse Espírito Santo que nos dá o discernimento diante da prova. Mas para isso, que quando nos depararmos com os ventos, às vezes fracos, às vezes vendavais, às vezes, não é? Ventos que vêm destroçando tudo, que nós olhamos para o alto, cremos que o Senhor existe e diz, não vou temer, porque o que está comigo é bem maior do que esse vendaval. Não é? Aí, o Senhor vai fazer o quê? Vai abrir a nossa visão e nos dar uma visão mais aguçada, mais concreta, mais globalizada de tudo o que está acontecendo, para que a gente possa ter discernimento de uma ação posteriormente. O que podemos fazer? Veja, Eliseu, ele mostra alguém que tem intimidade com Deus e com os seus mandamentos. Não é por isso que Jesus diz no Evangelho, quando ele diz em João 15, verso 7, se permanecerdes em mim, Jesus, ele diz, permanecendo em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Então, portanto, nós olhamos a atitude de Eliseu. Jesus, ele nos dá duas condições para que a gente receba exatamente como Eliseu recebeu. Primeiro, permanecer nele, não é? Permanecer no Senhor, não é? É na paciência, é no perdão, não é? É na esperança, é na oração, é na fé, não é? Permanecer na palavra, não é? É você ter gosto pela palavra, prazer pela palavra. O gozo no coração que explode, né, de dentro para fora, um desejo de ouvir Deus. Quando você pega a palavra, você não se contenta. Ela entra dentro de você, você se emociona, não é levado somente pelas emoções, mas algo te emana e faz com que você tenha um discernimento diante das coisas e do tempo. E nesse momento, aí você pode pedir o que você quiser. É isso que Jesus diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Crer, veja, crer é ter a certeza que Deus está agindo. E já agiu. Por isso, um dos significados da palavra glória
quando Jesus falou para Marta e Maria, quando disse, abra, tire a pedra, eu vou chamar Lázaro. Senhor, cheira mal, já faz 4 dias. Ele disse, Marta, Marta, eu não te disse, lá atrás, eu não te disse, se creres, verás a minha glória? Veja, Jesus estava agindo e já estava certo que ele ia ressuscitar Lázaro. Então veja, um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Então esse foi o processo de Eliseu. Quando Eliseu mergulha em oração e diz, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que eu vejo. Para que ele tenha discernimento do que eu estou tendo. Quantas pessoas, às vezes, na caminhada, não quer partilhar conhecimentos, muitas vezes, do Espírito, porque tem ciúmes. Isso tem muitos ciúmes. Ai, não vou partilhar, porque se eu sei. Sabe? Então tem essas mesquinharias. Eliseu não, Senhor, dê para ele o que o Senhor está me dando. Faz com que ele veja. E Deus deu. Você compreende o que o Senhor está nos chamando? Por isso não adianta dizer eu tenho fé, se não tiver intimidade, se não tiver oração. Não adianta dizer que tem fé, se não tiver intimidade com Deus. Como intimidade? Espiritualidade. Você não mergulha, você não tem uma busca espiritual, um crescimento espiritual para que a tua oração tenha eficácia. Esse é o princípio da fé, é mostrar. Não é? Alguém perguntou, Edinho, não é? Fé é o quê? Eu falei, fé é ação. É você levantar o bumbum da cadeira e ir em frente. A vaca vem correndo, mas tem que pular. O que eu faço? Pula. Mas pula. É igual aquele homem que estava passando de um prédio para outro com um carrinho, num carrinho de pedreiro. Ele passava de um lado para outro, e todo mundo aplaudia lá embaixo. Numa corda ele passava, um malabarista. Aí ele desceu lá e falou assim, vocês gostaram? Gostamos. Posso passar de novo? Passa pra gente ver. Então, quem acredita que eu vou passar? Eu acredito, todo mundo. Ele falou, então você que levantou a mão, senta aqui no carrinho que eu vou passar com você. Não. Eu acredito que você passa, mas no carrinho eu não sento não. Muitas vezes nós somos assim com o Senhor. Muitas vezes nós somos dessa forma, nos projetamos assim. Nós cremos, mas uma fé distante. Uma fé racional, uma fé que questiona, uma fé cheia de pontos de interrogação. Veja, Eliseu, ele estava pronto, ele pediu, Senhor, eu quero que ele tenha e veja o que eu estou vendo. Você entendeu o que o Senhor está dizendo? Você precisa descansar o seu coração no Senhor. E como descansamos? Quando nós passamos a depositar nele a nossa confiança e entender que a palavra dele, ela é pronta, como disse a Isa agora há pouco. Quando Deus diz em Êxodo 23:20, quando o Senhor diz, vou enviar meu anjo adiante de ti para te conduzir ao caminho que eu te preparei, mas ele está de sobreaviso na tua presença. Ouça o que ele te diz, não lhe resista, pois ele não perdoará a sua falta. Mas, olha que lindo, se obedecerdes pontualmente e fizer de tudo o que eu vos disser... Opa, não era o anjo? Peraí, eu que disser? Então veja, os anjos estão amando de Deus. Então o que eles fazem? Se fizer de tudo o que eu vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque os meus anjos marchará diante de ti. Então esta é a confiança que temos que depositar no Senhor. É esse desafio de onde eu olho para a prova e diz, Deus está comigo. E Ele pode me tirar dessa situação. Então não basta dizer que tem a Bíblia, que tem versículos, que tem salmos como decorebas, né? Se falta fé, se muitas vezes somos míopes para enxergar a dificuldade de um e de outro, somos míopes para perdoar, somos míopes, não é? Para ver a fraqueza de alguém que está sofrendo, somos míopes diante da verdade, preferimos a mentira. Somos míopes diante daquele que muitas vezes se apresenta como salvador de uma rua, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país.
Somos míopes para não querer aceitar a verdade e preferimos a mentira. Então não adianta dizer que tem a Bíblia, que é a palavra do Senhor, se ela não tem força na sua vida. Foi justamente isso que Jesus fez com o cego de Betsaida. Veja, o cego de Betsaida, no primeiro momento, quando Jesus põe a mão, ele estava já enxergando. Já tinha sido curada a visão do cego de Betsaida. Aí o Jesus pergunta, o que é que você está vendo? Ele falou assim, estou vendo homens como árvores que caminham. Veja, então veja, ele estava vendo, mas ele não estava conseguindo ver as pessoas. Muitas vezes na caminhada, na fé, nós não conseguimos enxergar o outro, a outra que está do nosso lado. E enxergar é entender, é respeitar, acolher, orar pelo outro, seja ele quem seja. Aí o que Jesus faz? Jesus cura aí no segundo momento, impõe as mãos sobre ele. E aquela cura foi lá no coração. E Jesus, e agora? O que você vê? Vejo tudo distintamente. Veja, aí ele passou a ver distintamente. Então Jesus, então agora vai para tua casa. Sai desse lugar, sai dessa vida, mude de vida, volta para os seus. Você compreende? Muitas vezes nós estamos assim, e isto Eliseu apresentou claramente ali naquele momento. Veja, às vezes estamos como os ajudantes de Eliseu, não é? Na vida, provas, situações, e estamos perguntando, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Ah, minha vida. Tem gente que se tranca no quarto, conversa sozinho, fica resmungando. Assim, sabe o pombo? Os pombos namorando? E a gente fica assim. Quantas vezes o que você está falando aí? Não, eu estou pensando na minha vida. Ai, estou pensando, não sei mais o que eu faço. Você está entendendo? Você compreende o que acontece muitas vezes? Aonde o Senhor está nos chamando a atenção? Às vezes nós estamos como o servo de Eliseu. E de repente o Senhor vem com uma palavra que Eliseu disse a ele, não temas. De repente uma palavra vem de ânimo para restaurar as nossas células que está negativa. E vem o Senhor naquele dia, naquela hora, num sábado às 17 horas, seja por essa live, ou seja por uma outra live, seja por um padre, um leigo ou uma leiga, o Senhor vem com uma palavra poderosa, vem no nosso coração, e a gente ouve e sente bem, mas ali passa, o vento vem e tira, como Jesus diz, a semente plantada caiu na terra boa, mas o inimigo foi e ela não deu fruto, ele tirou. Porque logo quando veio a aprovação, logo quando veio a prova, a primeira prova, a palavra foi tirada. A palavra de fé, a palavra que ia germinar. Veja, no versículo 18, Eliseu pediu para Deus tirar a visão dos inimigos. Eliseu, no versículo 18, de 2 Reis 6, de 8 a 23, no versículo 18, Eliseu pede para Deus tirar a visão dos inimigos para com ele. Olha a oração de Eliseu. Eliseu não pediu para que o Senhor matasse os inimigos. Não, Senhor, faz com que eles não me vejam. Faz com que eles tirem esses olhos. Sabe aquelas pessoas que ficam assim, nossa, fulano é invejoso, não tira os olhos da minha vida, da minha casa. Ore, Senhor, trabalhe nos olhos desse meu vizinho, dessa minha vizinha, desse meu irmão, da minha irmã, meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, meu amigo. Senhor, faz com que ele não tenha os olhos mal. Cure-o, Senhor. Faz com que ele não enxergue, Senhor, como ele está querendo me enxergar. Eliseu pediu para o Senhor, veja, colocar uma cegueira para que o inimigo não visse ele. Porque naquele momento Eliseu estava tendo o discernimento do Espírito. Veja, naquele momento, é hora de perguntar, nós temos olhado para essa situação e orado para aqueles que muitas vezes nos armam laços? Às vezes na própria família, como eu disse no início, as pedras que mais doem vêm dentro da própria família. Laços no trabalho, laços na escola, laços numa empresa, laços numa comunidade, laços dentro da igreja, laços. Veja, é o momento de nos prontificarmos e olhar para esta verdade. Eliseu pediu, não é? Naquele momento. Porque a oração da fé,
move a mão de Deus. Tem uma musiquinha antiga, lá de 1990. 1990 eu cantava com o Padre Esdras e o grupo. Fé move a mão de Deus, sua palavra é viva, tudo é possível se você crê em Deus. Fé move a mão de Deus. Esse é ponto atestado. Não tem como mudar esta situação. Veja, eu me lembro que eu fui para a Bahia, não é? A última vez que eu fui com meus 2 irmãos. Fomos para a Bahia e com a minha cunhada. Lá na Bahia, visitamos parentes queridos, inclusive uma está aqui, a Núbia. Né? Visitamos e tal, e quando saímos de lá, nós tínhamos que vir passar numa tia que mora em São Paulo, na cidade de Diadema. Aí, na viagem toda, né, meu irmão tinha adquirido um carro novo. Eu não fui com o meu, ele vamos com o meu, que eu quero colocar meu carro na estrada para que ele possa rodar. Era um Vectra branco, novo. Aí, fomos para Bahia. Na volta, chegando em São Paulo, não é? E é um lugar que eu conheço bem, foi 18 anos morando na capital, centro. Então conheço bem. E ali eu dirigindo, não deixei, agora eu pego no volante, eu pego, não sei o que, eu quero ir. Falei, tá bom. Aí trocamos de volante, porque a gente vinha revezando. Aí ele pegou no volante e eu falei, olha, pega por esse caminho, vamos por esse caminho que é melhor. Não, vou pôr no GPS. Presta bem atenção nisso. Eu vou pôr no GPS. Eu falei, rapaz, esse negócio de GPS vai levar nós para tanto lugar. Vamos, mas rapaz, nós sabemos o caminho, é só pegar. Vou pôr no GPS. Tá bom, põe no GPS. Eu atrás, sentado. A minha cruzinha assim, sentado no banco. Eu tinha orado, estava deitado no banco de trás com a minha cunhada e ele e meu irmão mais velho na frente. E eu estamos lá. E o carro vai. Quando de repente, chegando em Diadema e tal, daqui a pouco o GPS vai e nos colocou dentro de um lugar chamado comunidade, vamos dizer assim, favela, aonde se paga pedágio. E a coisa feia, de repente o carro só tem uma rua, 2 carros não passa. Se vir 2, um tem que subir na calçada e os 2 ficam meio assim, para poder passar. E de repente quando entra, e agora, hein? Aí começou a tremedeira. E aí o mais velho falava assim, rapaz do céu, o que nós vamos fazer aqui agora? Olha lá o fuzil na mão de um, olhava na mão do outro um revólver, daqui a pouco uma banquinha assim com droga, daqui a pouco não sei o quê, e aquele lugar perigosíssimo e tal, e eu no banco de trás com a minha cruzinha, botei aqui, olhei a situação, o lugar é perigoso. Carro máximo 5, não chegava a 10 por hora, bem devagarinho, e eles atravessavam na frente do carro, e vai. Aí eu disse, abra os vidros do carro. Aí meu irmão, não quero fazer, abre o vidro do carro, tá de caminhão, abra os vidros do carro, todos, abra. E eu com a minha cruz aqui, minha cunhada do lado, abra os vidros do carro. Aí abriram, eu falei, faça o que eu tô pedindo, abre os vidros do carro, fiquei bravo, aí abriram o vidro do carro. Aí vai, daqui a pouco, eles andando no carro bem, aí eles enfiavam a cabeça assim, com o fuzil dentro do carro assim, olhavam pra nossa cara, aí eu vi que quando olhava pra mim que eu tava com a cruz assim, o cara falava, opa, beleza. Olhava quando me via com a cruz e eu tô ali. Senhor, me coloca nós para sair do outro lado, Senhor. E que eles não nos vejam. Bem assim. Que eles não nos vejam, Senhor. Veja o carro, é como se, Senhor, tivesse acostumado a nos ver todo dia. Que nós podemos passar. E eu ali. Daqui a pouco um olhava assim, eles olhavam que eles fuzil na mão e não sei o que e tal. E daqui a pouco veio um carro de lá. Eu falei, agora lascou. Tudo bem. Aí meu irmão sobe no meio do lado um lugar espacinho assim, o outro carro passou, e a gente vai, e eu com a cruz ali, o outro vinha, botava a cabeça assim, e geralmente que eles olhavam para a janela que eu tava, quando eu via minha cruz, os caras assim e tal, e passavam, e o carro tá indo. Gente, foi mais ou menos uns 20 minutos para atravessar tudo lá. Aquela rua, o lugar perigoso. Quando saímos numa avenida, vinha um cara com uma mochila assim, falei, aquele cara tá trabalhando. Parei, vamos perguntar para aquele cara. Aí eu vou perguntar, aí paramos o carro. Aí ele falou, escuta, aonde fica aqui a Kaiser? Porque a Kaiser era o ponto de referência, a cerveja Kaiser. Minha tia mora perto. Ah, tem tal lugar assim. Mas vocês são daqui? Não, nós estamos em Santa Catarina. Peraí, o cara falou, peraí. Vocês passaram aqui? Nós passamos. Escuta, vocês passaram com esse carro aqui, mas vocês, tá tudo bem com vocês? Falei, tamo. Rapaz, desce ali, depois lá no final vocês pegam a direita, sai daqui logo. E eu falei, fica tranquilo, fica sossegado.
E assim fomos. E assim chegamos. Você compreende? Que no primeiro momento, quando visualizou a rua, que visualizou os fuzis, revólver, o lugar, rapaz do céu, o que vamos fazer? Eu falei, não, só catei minha cruz. Eu falei, o Senhor está conosco, Ele vai nos colocar do outro lado. Abra os vidros para que eles vejam. E ao mesmo tempo não nos vejam. E nós vamos passar. Você compreende? Porque se você deixa o medo, se nós mostramos pavor, é o que o inimigo quer, é que você sinta medo. O inimigo quer bagunçar a vida de famílias. Ele quer jogar o medo dentro da família, o medo de uma aprovação. Quando você vê um exame e fala, o que eu vou fazer, pai? O que eu vou fazer, mãe? O que eu vou fazer, marido? E agora? E eu vou ter que fazer uma cirurgia, o que eu vou fazer? Tem pessoas que entram no desespero. Perdi o emprego, e agora? O que eu vou fazer? Estou desempregado. É tantas coisas que as pessoas entram no desespero. E é tudo que o inimigo quer, o desespero. E o que o Senhor quer? É que nesta hora você olhe e diz, Senhor, Tu estás olhando para mim? Porque no livro de 2 Crônicas, 7, versos 14, diz assim o Senhor, em 2 Crônicas, veja, se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar na minha presença para orar, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Agora veja o versículo 15. De agora em diante, meus olhos estarão abertos. Olha o que o Senhor diz. De agora em diante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Então veja, no momento em que nós nos colocamos na fé diante do Senhor, os dois olhares se encontram. Da miséria e do poder, da fraqueza e da força, do divino e do humano. Os dois olhares se encontram. E naquele momento a manifestação da glória de Deus acontece. Mas para o homem racional é difícil aceitar isto. Você compreende? Por isso o Senhor nos coloca todos os dias em momentos de desafios de fé, na hora que vem os vendavais. Nós nos deparamos com desafios de fé. Você compreende? Nós precisamos observar com carinho aquilo que o Senhor está nos apresentando e está nos mostrando claramente através de sinais. Veja, Deus atende a oração de Eliseu. E Eliseu, como bem lembrou a Isa, levou os inimigos para Samaria, lá do lado do rei de Israel. Levou todo o exército que não enxergava Eliseu. Eles ficaram cegos, míopes, não sabia nem quem era Eliseu. E Eliseu conduzindo eles para Samaria, diante do rei de Israel, dentro, no meio. Eliseu inverte as provações. Veja, Eliseu inverte as provações. Eliseu coloca o inimigo, naquele momento, desculpa o termo, de calça curta. Eliseu leva-os e de repente quando chega lá, o rei de Israel vê aquilo e diz, vamos matar todos. Eliseu falou, não, vai matar ninguém. Vai matar ninguém. Vai fazer o seguinte, vai dar comida, faz um banquete para eles. Alimenta-os. Eliseu disse, alimenta-os. Eliseu apresenta para aqueles homens o Deus que ele servia. Sabe aquela pessoa que alguém fez uma coisinha? Pode deixar, aguenta só uns dias, você vai ver. Tomara que se... Sabe aquela pessoa por causa de uma coisinha já quer se vingar? O coração de Eliseu podia ter ido para esse lado e dizer para o rei de Israel, mata todos. Não, Eliseu levou eles lá, e lá Eliseu faz o que para eles? Deus abre os olhos dele para ver onde eles estão. Olha só, Deus abre os olhos dele e eles veem onde estão. E de repente a tremedeira de um passou para o outro. Só que Eliseu mostra ao contrário. Eliseu mostra por que ele é chamado homem de Deus. Porque uma pessoa de Deus não se vinga. Uma pessoa de Deus não fica pagando, não fica dando troco. Se eu fosse dar o troco para todas as perseguições que eu já tive na minha caminhada, eu não estava nem aqui mais. Porque não é fácil, muitas vezes, dentro da igreja, fora da igreja, em empresa, às vezes é tanta perseguição, é pessoas de todo lado, é laços de todo lado. Essa semana, fui no postinho, lembrei disso agora. Lembrei. Eu estou num postinho de saúde, 4h30 da manhã. E de repente, tinham 6 pessoas, eu era a 7ª.
atrás de mim tinha mais 2, então era 9. E eu queria ali fazer uns exames, né? É um tal de check-upzinho que a gente faz todo ano, graças a Deus. Aí, de repente, escuro ainda, e um cara joga uma moto no chão, assim, na porta lá, e vem e diz, passa por todo mundo e vem, veja como que é as coisas, passa por todo mundo, forte, vem, escuta aqui, eu sou ladrão, fugi mesmo da detenção, lá de Criciúma, e eu quero que você me dá R$5 agora. Eu falei, não tem R$5 não. Tem não. E levantei. Tem não. Não tem. E já mostrei para ele ali. Alta emoção, me levantei porque naquele momento eu sabia quem estava comigo. Quem estava com ele eu não queria nem saber, porque eu sabia quem estava com ele para estar no mundo e fazendo o que ele estava fazendo. E as características, que não preciso falar aqui porque eram terríveis, o que eu fiz? Levantei e me apresentei. Ele olha para mim assim, assustado, e diz para mim assim, como é que eu faço para sair daqui? Aonde eu faço para ir embora daqui e achar um posto? Falei, fui até lá fora com ele, falei, ó, para direita e para esquerda tem posto de gasolina. Vai com Deus. Você compreende? Aí ele olhou para mim assim, tchau então, irmão. Deus te abençoe. Você compreende? Então a primeira vez, eu digo assim, quando ele chegar, deu R$5, eu não tenho. Não, o Senhor nessa hora te coloca diante de vendaval. É o momento de desafios. Ah, Cleonice que estava comigo, meu Deus, uma mulher. Já pegou o celular dela, já foi enfiando não sei aonde, e teve uma menina que pulou lá nos bancos da frente, e um cara já colocou a mão assim, já ficou encolhido, e eu olhando, falei, meu Deus do céu, pô, tava todo mundo tremendo. Todo mundo tremendo. Porque é os desafios de fé. Quando um caminhão me arrastou na BR Raposo Tavares, que ele jogou o caminhão por cima e estava me arrastando com a vigaú do para-choque do caminhão, me arrastava meu gol pela BR. Sabe o que eu fazia? A minha filha, eu preocupei com a minha filha pequena, falei, filha, tá tudo bem, tá? E a mulher do lado, Nossa Senhora. E eu disse, para com isso. E o carro enganchado, ele me arrastando, chovendo. E ele ria pelo retrovisor, rindo. E sabe o que eu fiz? Ihu! Deus é Pai, por essa luz que está em você, por esse vídeo, eu disse, Ihu! Deus é mais. E rezei a oração do anjo. A cruz sagrada seja a minha luz. Quando terminei a oração, desembatou, ele foi embora e um cara chegou perto e disse, eu vou atrás dele, um cara de um Vectra, eu vou atrás dele. Eu falei, vai com Deus. Você compreende? O Senhor nos coloca diante de vendavais porque o desespero faz com que muitas pessoas se perdem. Eliseu podia naquele momento se perder, mas Eliseu leva os inimigos lá, pede para abrir os olhos e manda alimentá-los. E não paga com a mesma moeda. Eliseu, como bem leu a Isa, fala, agora deixa eles voltar para o Senhor deles. Você compreende, meu querido? Você compreende? Eliseu apresenta para eles o Deus que ele serve. Por isso é chamado o homem de Deus. Portanto, não adianta igrejas ficar fazendo isso, reunindo 50, 60 pessoas para trabalhar para uma festa, para arrecadar dinheiro para isso e para aquilo, e essas 50 pessoas não têm espiritualidade. Falta espiritualidade. Que adianta a obra sem a fé? Ela é morta, porque as duas coisas têm que caminhar juntas. O ajudante de Eliseu caminhava com ele, mas não tinha o que Eliseu tinha. Aí Eliseu pede para Deus dar para ele o que ele tinha. A visão do Espírito. Uma visão para ver as coisas como deve ser vista. E ele pôde ver o poder de Deus, os anjos ali que cercava e que os defendia. Queridos e queridas, o Senhor nos chama neste momento. Eliseu mostra um coração da misericórdia na caminhada da vida. Veja, você vai ter muitos inimigos. Se você vem falar, não tem os inimigos, não tem, vai ter. Se não tem ainda, vai ter. Inimigos nós vamos ter no processo da caminhada. Jesus, ele tinha muitos inimigos, mas Jesus não era inimigo de ninguém. Inimigos você vai ter, pessoas que te perseguem você vai ter, pessoas que te apontam o dedo vai ter. O que o Senhor quer saber é de você, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um rapaz de Deus, se você é uma moça de Deus e etc, etc. A pessoa de Deus é diferente.
Por isso Eliseu era chamado o homem de Deus, porque ser de Deus é ser santo, quer dizer, estou no mundo e não sou do mundo, sou de Deus, faço a diferença, procuro dar testemunho, não com palavras, mas em ações, para que o Senhor abra os nossos olhos. Por isso que em Mateus, capítulo 5, Jesus diz, em Mateus no capítulo 5, me ajuda aqui, Senhor, ele diz, de 44 a 45, eu porém vos digo, veja, tendes ouvido o que foi dito ao teu próximo, poderás odiar o teu inimigo. Jesus diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e fazei bem por aqueles que te odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, veja, deste modo sereis filhos do vosso Pai do céu, que faz nascer tanto o sol para os bons como para os maus. Veja, você já pensou se chover só para quem é bom? Você já pensou se o sol nascer só para quem é bom? Estaria do lado de Deus um monte de conveniente. Portanto, o Senhor faz o sol e a chuva vir para os dois, para que aqueles que vão para Ele vá de coração. Para ser filhos de Deus, veja, Jesus diz que para ser filhos de Deus, temos que dar esses passos com fé muitas vezes. É fácil? Ele não falou que era fácil. Muitas vezes nós temos que sair de nós mesmos. Sair para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida. Portanto, querido e querida, não basta ter olho. Não basta ter olho, como o cego de Betsaida, que foi curado. Não basta ter olho. Precisamos ter olhos espirituais. Isto que o Senhor quer de nós. Ter a intimidade e ter a oração. Por isso, já eu quero orar com você. É isso, Isa? Sim, e nós temos tanto que ter esse olhar da espiritualidade, da oração, e nos entregando ao Senhor, buscando o olhar com justiça, o olhar do amor, né? O olhar justo que o Senhor dá para nós, e buscar aquilo que o Edson traz nos vídeos dessa semana, né? Que são 3, olhar e enxergar, elevar os olhos, e é preciso olhar, mas principalmente o último é preciso olhar. Ele traz algo muito interessante para nós que quero dividir com vocês e conosco nessa live, é buscar o olhar da criança, né? Cristo mostra para nós que nós temos que ter um olhar de criança, ter uma simplicidade de criança, uma pureza de criança, né? E essa criança, ela tem um nome, né? Que se chama humildade. Então nós temos que buscar e resgatar a humildade, essa criança que muitas vezes nós, com todas essas injustiças, os olhares maus e todo esse processo, nós soterramos dentro de nós mesmos. Então é deixar ela agir, para que nós possamos olhar e ver com clareza todas as coisas, e assim deixando o Senhor fazer a sua defesa vir em nossas vidas, nós acreditarmos, nós entendermos e todas essas situações virem para nós. Então é muito lindo e muito interessante quando nós deixamos esse processo acontecer, nós buscamos o Senhor, nós entendemos que os sofrimentos eles vão passar, nós com felicidade, né, como a gente estava trazendo, com felicidade nós vamos enfrentar sim todas as adversidades que trazem para nós e que acontecem em nossas vidas. Então é muito interessante nós vermos esse processo e entendermos, como Edson estava citando, né, que o cego de Betsaida, ele tinha a sua visão já curada, né, quando ele responde para o Senhor, quando Cristo pergunta o que você vê, ele fala, vejo homens como árvores que andam, né? Então é uma visão distorcida, uma visão míope, e Deus vai lá, Jesus vai lá e cura o seu coração, e ele vê distintamente e pede para ele, então saia daqui, afaste-se dessas pessoas, né? Vai para longe, porque você está sendo contaminado por esse meio. Então muitas vezes o Senhor também nos instrui a isso. Ele mostra que temos que sair de onde estamos, do lugar que estamos envolvidos, porque aquilo vai nos fazer sofrer, é aquilo que está adoecendo o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos cercados, como Edson disse, por esses inimigos, por pessoas que só querem nos ver mal por trás e acabam tentando agir numa influência de falsidade para nos tirar
da vida espiritual e do caminho do Senhor. E outra coisa também muito interessante é que Eliseu mostra, né, que nós não devemos pagar o mal com o mal, né? E que o Edson estava explicando para nós, né, mostrando que nós temos que sim orar e tratar bem e para aqueles que que travam um sentimento de ser nossos inimigos, né? Mas nós não tê-los. E também dentro desse processo, algo interessante que Eliseu mostra para nós, ali do versículo 18 ao 19, quando ele pede para cegar os inimigos, eles não reconhecerem ele, não verem ele, é muito interessante porque, infelizmente, às vezes acontece o contrário nas nossas vidas, porque nós não enxergamos, né? Nós não vemos a pessoa. Por quê? Porque nós estamos iludidos, nós estamos sendo ludibriados, nós estamos cegos para ver as atitudes dela. Então, às vezes, a pessoa está num processo de falsidade, num processo de calúnia, num processo e enganando, e nós não enxergamos. Por quê? Porque nós não abrimos o nosso coração para o Senhor, para que Ele mostre para nós, né, a intenção daquela pessoa, com que espírito que ela está vindo para se relacionar conosco, né, falar conosco, passando a sua mensagem, né, que é os lobos em pele de cordeiro, né, então vem enganar, distorcer as coisas, manipular as pessoas e levar elas ao fundo do poço, né? Nós vemos isso em amizades, nós vemos isso na política, nós vemos isso no nosso dia a dia. Então é muito interessante quando nós vemos esse processo. E dentro disso, nós entendermos que buscando todo o olhar espiritual, buscando a graça do Senhor nas nossas vidas, nós deixamos de ser cegos espirituais, nós começamos a enxergar as coisas. Porque é como o Edson estava trazendo, a cegueira, ela não é a cegueira ocular que é a pior é a cegueira espiritual, porque nós vemos as situações, mas ela não acontece, porque o cego ele consegue sim ver as situações, ele entende, pela entonação da voz da pessoa, ele já entende muitas vezes que tá vindo com maldade, com malícia, que alguma coisa não tá certa, porque o Senhor faz os sentidos dele aguçarem e prepara o coração para ele enxergar com os olhos da alma e ver as situações de uma forma muito diferente. Então sim, a cegueira espiritual que ela nos faz a gente se afastar do Senhor e ir mais e mais e mais a fundo no processo do fundo do poço que o mundo mostra para nós e que o inimigo mostra para nós. Então é muito interessante que quando nós entendemos esse processo, a nossa oração ela passa a ser de uma oração do medo, uma oração de conveniência, ela passa a ser uma oração pura de amor para o outro, para a outra, e não só uma oração egoísta para nós mesmos. E daí sim, nós entendemos esse processo do olhar da fé e da importância de nós olharmos com fé para todas as situações e principalmente colocá-las nas mãos do Senhor, no colo do Pai, e assim como o processo de entender o poder, a potência que o Senhor traz e mostra e projeta um homem seu, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é o exemplo de Eliseu, quando nós vemos que o rei de Israel, que tinha soberanamente, né, como população, poder sobre Eliseu, né, no processo de ele ser o súdito, vamos dizer assim, ele pergunta a Eliseu o que fazer com aqueles homens. Vamos matá-los? Ele faz esse questionamento e Eliseu fala não. Então nós vemos que sim, um homem do Senhor, uma mulher do Senhor, uma pessoa do Senhor, de Deus, ela tem uma potencialidade que nós desconhecemos, que humanamente, racionalmente, nós não entendemos. Então é muito interessante nós entendermos esse processo da entrega para o Senhor e da busca para a espiritualidade, como ela transforma os nossos corações, a nossa mente, a nossa visão, a nossa audição, e nós ficamos aptos para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a sua voz, entender todas as coisas que o Senhor quer sinalizar para nós, mostrar, indicar e abrir dentro dos nossos caminhos. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. A cruz, grande sinal do amor, da entrega, da cura e da libertação.
Por isso, todas aquelas pessoas que me acompanham, que acompanham nossos trabalhos espirituais, aqueles das redes sociais ou não, meus sobrinhos, Rafael e Benjamin, todos aqueles que o Senhor me apresentou no caminho, que esteve comigo, que dei formação, que foram amigos de caminhada e caminhou comigo, todos aqueles que trago comigo nas minhas orações. Peço também pelo meu amigo assim, há muito tempo que eu não vejo, já que me lembrei dele na live, Roberto Prebianca, ele e sua esposa. Os olhos da fé, os olhos que conduzem, os olhos que ama, a família de Deus. Pode-se dizer um homem de Deus. Eu me lembro que minha tia, quando eu falava que nós passamos por dentro da favela e no meio de um lugar perigoso, quando disse para ela que nós passamos por ali, ela levantou as mãos para cima e disse: não acredito, não acredito, vocês não eram para estar aqui. Por ali ninguém passa, ainda mais um carro desse de Santa Catarina. Por ali ninguém passa, vocês não passaram por ali. Eu olhei para ela e falei assim: tia, Deus estava conosco, como está aqui. Por todas essas pessoas que tem nesse momento, aqueles que estão comigo, os parentes, esse você que está aí agora. Eu quero nesse momento, como Eliseu, buscar a fé de Eliseu, me derramar diante do Senhor, pelo poder que provém das mãos dele. E como diz, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Senhor, Deus da misericórdia, Deus da vida, Deus que transforma, Deus que eleva, que liberta, Deus que dá a graça, que dá o sorriso, que traz a paz, que dá a segurança, que dá a proteção, que conduz, que ilumina. Senhor Jesus, o teu nome está acima de todo nome. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Yeshua, o filho de Davi, a rosa de Sarão, o leão de Judá, da tribo de Judá. Senhor Jesus, vem neste momento, ouve a voz do nosso coração, Senhor. Como o povo hebreu, Senhor, que na peregrinação, como diz o Salmo 120, orando, Senhor, na peregrinação, eles clamaram: para os montes levanto os meus olhos. De onde me virá o meu socorro? Diz o Salmo. Para os montes levanto os meus olhos. Senhor, sei que tu estás no alto. Tu és o Deus onipotente. E daí, Senhor, do seu trono dos céus, tu contemplas, Senhor, as nossas inquietações, a nossa fé tão medíocre, nossa pequenez, Senhor. Mas mesmo com tudo isso, Senhor, o que sobressai no teu olhar para nós, nas alturas do teu monte, Senhor, o teu trono sagrado, é o teu amor que nos faz viver e nos encher de esperança, Senhor, para que nós possamos crer num amanhã, Senhor, de luz. Que não vamos temer, Senhor, esses que se colocam como líderes de nações, que tentam, Senhor, eximar, maltratar, machucar. Mas, Senhor, que tu és o único, que tu és a verdade, e que tu, Senhor, tocará não só nos olhos deles, mas no coração, na razão. Trará, Senhor, a eles um sentimento de humildade e humanidade. E tu darás, Senhor, a resposta que vem do teu poder, do teu braço, Senhor. Para os montes levanto os meus olhos. De onde virá o nosso socorro? Diz o Salmo: o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os nossos pés vaia para os vales, para os buracos, para as valetas, que tropeçamos, que ficamos no chão, que caímos, que não conseguimos levantar, pois o Senhor nos sustenta, como diz Paulo
Não deixará provação nenhuma que ultrapasse as nossas forças, mas com a tentação ele nos dará meio de suportar e sair dela. Ele não permitirá. Ele não dormirá aquele que nos guarda. Veja, aquele, diz o Salmo, ele não dormirá aquele que nos guarda. Não há de dormir, nem de adormecer o guarda de Israel. O Senhor é o nosso guarda. Aqui está dizendo o Senhor é teu guarda. E eu estou trazendo o Senhor é nosso guarda. O Senhor é o nosso abrigo, sempre do nosso lado. Tudo que o Senhor quer é que olhamos para Ele, é que acreditamos que Ele caminha conosco, como Ele caminhou do lado dos discípulos de Emaús, e que Ele conversando, e que mais na frente Ele abriu os olhos dos discípulos de Emaús, para que viram Ele, e puderam ver, e dizer, Senhor, não vá, já é tarde, fica conosco. E o Senhor ficou com eles, comeu com eles, abençoou-os, antes de partir. Ó Jesus, tende misericórdia de nós. Sim, Senhor, está sempre do nosso lado. De dia, Senhor, está conosco. O sol, Senhor, jamais vai nos fazer mal. Vai nos trazer o calor das preocupações, do medo, sim, do desespero, Senhor. Diante do nosso olhar, das provas, que faz como muito, Senhor, pelo pavor do sistema nervoso abalado, Senhor, dentro do processo de taquicardia, por causa de notícias ou por causa daquilo que apresenta diante do seu olhar. Ó Deus misericordioso, tende piedade de nós. Abra o nosso olhar para o olhar da fé, Senhor, para que nós possamos, Senhor, testemunhar a Tua glória. Abra o nosso olhar para o olhar do Espírito, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter discernimento e sabedoria, Senhor, diante dos desafios, Senhor, dos ventos que tentam nos pegar de improviso, como foi para cima de Eliseu e o seu ajudante. Jesus, tende piedade. Nem a lua, Senhor, durante a noite. Nem a lua durante a noite, sim, Senhor. Muitos irmãos, Senhor, têm pavor da noite. Corações da depressão, corações do medo, corações que se recolhem. Tem pessoas que nem dormem, Senhor, perambulam pelas casas, perambulam por causa de sofrimento, perambulam por causa de medicações, perambulam por causa de dores, preocupações com filho, com esposas, com amigos, com amigas, com situações financeiras, sentimental, material. Ó Deus misericordioso, ainda, Senhor, que seja a noite, faça com que nossos olhos sinta e veja, Senhor, os sinais da Tua presença conosco. O Senhor, diz o versículo 7, nos reguardará de todo o mal. Ele velará sobre nossas almas. Ó Jesus, muito obrigado. Bendito é o seu nome, Senhor, que agora acolhe todos esses que estão comigo. Sim, Senhor, que guarda a casa, o coração deles, as provações, as dificuldades, Senhor, que pelo poder da Santa Cruz, Senhor, faz com que, pelo sinal da cruz, do poder, o poder da cruz, Senhor, invada a casa de cada um desses que estão comigo agora e aqueles que virão. Abençoa o Senhor, transforma o Senhor, santifica o Senhor. Liberta, Senhor, as casas, a vida, Senhor, deles, de tudo aquilo, Senhor, que é pernicioso, tudo aquilo que tenta armar laços, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé seja estupenda, grande, para que nós possamos olhar para a prova e dizer que Tu é muito mais do que ela. É mais o que está conosco do que aquilo que está contra nós, e o que está conosco és Tu, Senhor. Diz o versículo 8. O Senhor guardará os teus passos, agora e para sempre. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos caminhar contigo.
Queremos, Senhor, que Tu sejas, Senhor, nosso condutor, como bom pastor. Queremos ser ovelhas, Senhor, que entende, que ouve a Tua voz. Porque Tu dizes, Senhor, em João 10, as minhas ovelhas ouvem porque conhecem a minha voz. Jesus, tende piedade, Senhor, da nossa audição, que muitas vezes é fraca. Faz com que nós possamos ouvir, Senhor, acolher, Senhor, praticar, Senhor, aquilo que Tu nos pede. Que o poder dessa palavra nessa tarde semeada dê fruto, Senhor, na vida de cada um de nós e desses que estão conosco, Senhor, aonde quer que esteja, Senhor. Daqueles que estão no leito de hospitais, UTI, também nos médicos e enfermeiras, daqueles que estão nas ruas, nas calçadas, frio, sede, fome, sem abrigo, espalhado por esse planeta, Senhor. E em especial, Senhor, por esses que neste momento esperam, Senhor, que estão conosco. Por aquele, Senhor, que Tu um dia me apresentou. E por esses que um dia, Senhor, estive perto, ainda que seja nas redes sociais, que não tenham contato físico, mas que pela espiritualidade, Senhor, alcance, Senhor, aonde quer que eles estejam agora. Eu Te glorifico, Senhor, por este momento de graça, do olhar da fé. Meu Deus, meu tudo. Obrigada, Senhor, por abrir nossos olhos, para que possamos enxergar a Tua ação em nossas vidas. Perdão, Senhor, pelos momentos de ingratidão, onde nós vemos que as Tuas atitudes talvez sejam pequenas. Nós achamos, isso não foi nada, foi coincidência. E é Tu nos livrando, Senhor. É Tu nos mostrando o Teu poder, como Tu cuida, como Tu nos ama. Obrigada, Senhor, por nos amar independente do nosso amor por Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua santa misericórdia, pelo Teu santo amor. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E por meio dele, Senhor, nós ganhamos a libertação, a cura de todos os pecados, de todas as doenças, de todas as enfermidades. A certeza, Senhor, que o amanhã é um lugar lindo, feliz, sem dor, sem tristezas. E principalmente, Senhor, um lugar que é nos Teus braços, diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos colocar no Teu caminho, por nos chamar, Senhor, e por nos fortalecer para que nele permanecemos. Obrigada, Senhor, por todo o Seu amor. Por dentro de todas as situações, Senhor, Tu nos fortalecer, nos manter firme, nos tirar do fundo do poço e nos mostrar, Senhor, que há sim uma saída, há sim uma chance, há sempre um jeito para aquele que crê no Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Sua misericórdia e justiça que sempre estão em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por entrar em nossas casas. Tu batestes a porta, Senhor, e nós abrimos. E Tu fizeste morada, Senhor, e nos dá essa libertação. Nos faz e nos dá a honra, Senhor, de estarmos contigo a todo instante. Obrigada, Senhor, por sempre e nunca tirar os olhos de nós. Obrigada, Senhor, por nos dar a chance da redenção de nossos pecados e de nossas atitudes. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua infinita glória em nossas vidas. Que você possa, neste momento, eu não sei qual é a tua prova, e não sei também quais têm sido as tuas lutas, e aquilo que tem sido visível diante de você, e que tens que resolver e que está enfrentando. Mas com o olhar da fé, com o seu coração fortalecido, você possa dizer para esta situação, seja ela profissional ou espiritual, familiar, material, sentimental, ou até mesmo uma dor na carne, que você possa olhar para essa situação que se apresenta na sua vida e dizer: o que está comigo é bem maior do que tu. Por isso, vencerei. Tenha fé e professe isso com o seu coração. Porque pela intercessão da Virgem Imaculada, São Pedro, São Paulo, Santa Catarina, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os anjos da hierarquia celeste, os santos profetas, os santos apóstolos, que as mãos poderosas do Senhor venham sobre nós para selar essa tarde, para fechar esse momento,
para que você possa testemunhar a glória dele na sua vida, na nossa vida, a partir de agora. Que você possa, neste momento, estender as suas mãos para o lado do vídeo onde está essa cruz e dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Como diz o livro de Crônicas 7:14, porque os meus olhos estão atentos às preces feitas neste lugar. O que você orou e no seu coração, Deus ouviu e com amor te olhou e atendeu. Tudo isso nessa tarde, abençoando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e querida, que Deus faça cada vez mais que os seus olhos sejam olhos de fé. Um abraço e até o próximo. Um beijo no teu coração e até o próximo.